Muito bem. Então, aqui, a modelagem, né, um grande problema hoje, vamos introduzir aqui a situação, um grande problema hoje que a gente tem para fazer orçamentos em BIM é a modelagem em si. Né? A gente tem, eu vou resumir, tem vários problemas, mas eu vou resumir em dois principais. O primeiro deles não tem nada a ver com BIM. No processo tradicional, a gente também tinha esse problema, que é o quê? O projetista, quando ele faz o projeto, ele faz o projeto pensando na solução em si, mas ele não pensa no processo depois para orçar esse projeto, né? Para orçar essa obra. Então, o que acontece? Isso tanto faz, em BIM ou não. Só que em BIM agora, a gente pode utilizar o modelo para extrair essas informações. Então, se o modelo não vem adequado, a gente acaba não conseguindo extrair de fato as informações necessárias para fazer esse projeto, para fazer esse orçamento, né? Então, vamos listar aqui algumas dificuldades que a gente tem observado. Primeira delas, informações verdadeiras no modelo e modelagem precisa. Vamos passar aqui o próximo slide, ó. Vocês vão conseguir ver bem direitinho. Então, vamos pegar aqui as informações dessa parede. Olha aqui a quantidade de informação que tem essa parede. Imagine que você recebeu o projeto, né? Não foi quem executou de fato o projeto, então recebeu o projeto, se depara com essa quantidade de informação no modelo. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de saber, será que de fato essa informação é verdadeira? Será que não tem uma informação indo contra a outra? Né? Então, a gente tem essa questão. Então, quando a gente vai fazer uma modelagem, a gente tem que sempre pensar no uso daquele modelo para a gente não lotar de informação, né? O BIM está relacionado com informação, mas informação demais que não tem uso nenhum também não é adequada. Então, a gente sempre tem que pensar em todas as fases e no uso desse modelo para a gente poder colocar as informações adequadas para cada um deles. E a outra questão, pessoal, modelagem precisa. O que eu quero dizer com modelagem precisa? Eu estou dizendo precisão de componentes, não precisão de geometria exatamente. Porque a gente sabe que uma geometria muito detalhada, ela carrega o modelo, deixa o modelo pesado. Mas os componentes em si associados naquele modelo são extremamente importantes para a fase ali de orçamentação. Complementando um pouco o que a Carol falou nesse primeiro item, o que às vezes acontece na prática? Quando o projetista está fazendo o projeto, porque agora é o seguinte, no nosso fluxo aqui nós vamos fazer o orçamento a partir de um projeto concebido, né, na filosofia de conceito de BIM. Quando um projetista está fazendo um projeto, seja lá de arquitetura, elétrica, hidráulica ou qualquer outra disciplina, é comum às vezes ele pegar uma peça, ou pegar uma família de um fabricante, uma peça qualquer na internet para compor o projeto. E às vezes essas peças podem vir com informações que não foi ele que atribuiu, foi informações que veio lá das peças. E esse conjunto de informações, quando ele compartilha o modelo com esse conjunto de informação que às vezes não foi revisto ou estava, podemos dizer, como lixo lá no modelo, a próxima etapa, que agora nós vamos usar o modelo para algo, nós vamos usar para orçamento, então corre o risco de ter alguma informação lá que não seja uma especificação real do projeto. Tá? Então esse é um dos primeiros desafios ali na parte de, para fazer o orçamento a partir dos modelos BIM, né? Então isso são os dados, a veracidade dos dados que estão presentes no modelo. Tá? Então agora o segundo item, Carol, pode dar sequência. O segundo item, pessoal, que é importante, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente para quem está fazendo o projeto e vai entregar esse modelo, né, para as próximas fases, é a classificação. A gente já falou um pouquinho sobre informação, mas agora é sobre a classificação dos elementos. Então, quando eu estou fazendo um modelo, eu tenho que dizer o que aquele elemento é. No nosso caso, né, que a gente carece hoje de uma ferramenta para orçamentação OpenBIM, né, que trabalha com IFC, no caso do IFC, a Building Smart já tem uma classificação para os elementos, que é essa mostrada aqui na imagem para vocês. Então, por exemplo, o Fire Suppression Terminal é referente a um hidrante, a um sprinkler, sanitary terminal, referente a vaso, lavatório, enfim. Então, vejam que cada elemento tem uma classificação, e isso é importante por quê? Porque depois, quando eu for passar para as próximas fases, o próximo a pegar aquele modelo vai saber identificar o
que é aquele elemento, para depois fazer alguma correlação com um banco de dados de orçamento, alguma planilha de orçamento, tá? Então, essa classificação é bem importante. Então, quando a gente está olhando o modelo, muitas vezes está relacionado com o software que a gente está usando já para elaborar o projeto. Mas é importante que o projetista, ou quem está elaborando o modelo, ele dê uma olhada para ver como está a classificação desses elementos, se eles não estão genéricos. Hoje existem muitos elementos com uma classificação mais genérica que não nos diz exatamente o que ele é. Então, isso acaba interferindo depois nas próximas etapas, né? Acaba dificultando um pouco as próximas etapas aí do projeto. Perfeito, Carol. Esse daqui às vezes acontece. Hoje muitos softwares, até quando ele modela, já vem com essa classificação pré-definida, mas sempre é bom estar atento, né, para ver se está colocando a identidade certa. Por exemplo, uma viga, eu tenho que informar que ela é uma viga, um vaso, eu tenho que informar com a entidade específica daquele vaso. Então muitas vezes já vem por default, né, nos softwares comuns hoje de trabalho, mas é bom a gente sempre estar atento a essa classificação, porque depois elas vão gerar consequências no fluxo nos demais usos ali do modelo BIM, tá? O outro ponto aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de orçamento operacional. Normalmente, quando a gente modela, a gente se preocupa muito com o produto em si, mas a gente não consegue representar, não está representando no modelo qual o serviço, o método construtivo daquele produto, né, a execução desse serviço. E isso faz muita diferença na etapa de orçamento. Então, eu destacaria, inclusive, esse problema, porque ele hoje é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, essa representação dos serviços. Vamos pegar aqui essa árvore de fatores, pessoal, que foi tirado, que é do Sinap. Então, veja aqui um exemplo, né? A gente tem uma tomada, um interruptor, um ponto. Ok, vou lançar uma tomada com um ponto. Isso é o quantitativo. Ok, tem uma lista de materiais. É só isso que eu preciso entregar para um orçamento? Não. Para a gente elaborar um orçamento, não basta eu entregar o quantitativo. Eu tenho que entender, nesse caso, por exemplo, é um exemplo, qual é a posição dessa tomada, porque isso influencia, sim, no momento de elaborar o orçamento. Então, aqui, o Sinap, inclusive, né, Edivane, ele tem essas árvores de fatores bem interessantes que nos auxiliam aí nessa questão de entender onde está localizado aquele elemento, qual o serviço associado. Então, é importante que o modelo tenha essa informação. O Edivane vai mostrar, né, daqui a pouco, como é que a gente pode associar isso no ECBIM, né, na prática aí de uma orçamentação de um projeto, mas isso aqui é uma informação importante. O projetista tem que botar, quem está fazendo o modelo tem que botar, o ideal mas isso não impede que a gente coloque isso numa próxima etapa, né, na etapa de orçamentação, a gente também pode inserir essa informação, tá? Então, mas é interessante a gente já ir ensinando os projetistas a terem essa visão do que eles modelam, do que eles fazem, influenciam nas outras etapas e a importância de fazer isso da maneira adequada, com as informações adequadas, para que nosso 5D, e esse aqui é muito importante. Perfeito, Carol. Complementando essa parte, essas árvores de fatores do Sinap, todas as composições do Sinap acabam tendo origem nessas árvores de fatores. É um material muito interessante, tá? Então, embora hoje para o BIM eu vejo como um item mais rico que nós temos hoje em mãos para organizar o modelo. Às vezes quando a gente pensa assim, tem que colocar código no modelo, isso daí ok, dá para fazer algum trabalho de orçamento colocando código, mas não é algo viável na prática. O que tem que estar é um modelo organizado. Eu poderia dizer, o modelo tem que estar organizado de acordo com a árvore de fatores que o Sinap apresenta. É um bom start ali para organizar os dados do projeto para que eles fiquem adequados para o orçamento. Quanto mais próximo estiver da árvore de fatores, mais fácil vai ser para fazer o orçamento lá na frente, tá? Outra questão bem relevante, informações duplicadas. Acho que a gente já pode ir até direto para o próximo slide. Quando a gente está fazendo um modelo federado, né, a gente tem profissionais diferentes. A arquitetura faz o seu, né? Claro que de forma integrada, mas, por exemplo, o estrutural também. E às vezes os dois tendem a lançar, neste exemplo aqui, uma viga. Então, quando a gente vai juntar, o que acontece? Alguns elementos ficam duplicados. Imagina isso, né, no impacto que isso teria na questão do orçamento. Então, isso também é um problema hoje, que a gente precisa resolver. Vamos mostrar também, né, Edivane, daqui a pouquinho como resolver isso aí.
Isso aí a gente pode resolver, inclusive, na fase de orçamentação, na solução que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco, mas isso sim hoje é um problema e que muitas vezes quem está recebendo esses modelos não tem esse conhecimento específico, acaba nem percebendo que isso está acontecendo no modelo. E isso com certeza influencia grandemente no orçamento final. Isso. Até que o exemplo é de uma viga que ela está modelada tanto na estrutura quanto na arquitetura. Então, se você fazer o orçamento, você vai acabar duplicando ali os quantitativos. Outra coisa que acontece muito, às vezes até na própria instalação hidrossanitária. Às vezes eu posso ter alguns equipamentos sanitários modelados na arquitetura e outros modelados no projeto de instalação. Então, isso é algo que tem que ser definido até junto com a equipe qual é o válido, né, desses modelos. Mas, por exemplo, no caso do estrutural, a informação geralmente o que vai prevalecer continua o da estrutura e o da arquitetura. Ele serviu como base para dar sequência na estrutura, né? Ele não é o projeto em si. Mas isso a gente vai ver depois na prática como é que funciona essa organização entre os elementos duplicados. Tá? E agora o último ponto, né, nem tudo é modelado, né? Então, Carol, deixa contigo a nem tudo é modelado, ainda não é o último, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai chegar no último. Mas o que acontece? Nem tudo é modelado e isso é normal, tá? É normal que isso aconteça, a gente não vai sobrecarregar o modelo. Um exemplo muito prático disso, para quem trabalha na área, sabe que quando a gente faz o lançamento de uma porta, no modelo a gente lança uma porta. Você vai ler, se a gente lê puramente o modelo, a gente vai ler o quê? Que o modelo tem uma porta. Mas a gente sabe que para orçamento não é uma porta só que eu orço. Tem a maçaneta envolvida, tem os marcos envolvidos. Então, tudo isso a gente precisa destrinchar do modelo para que a gente tenha um orçamento mais adequado. Tá? Então, isso é uma questão que não é o projetista, no caso, que teria que resolver, né, no próprio, a gente vai mostrar também daqui a pouco como resolver isso aí, mas isso é um fator a se considerar, porque no modelo a gente recebe o elemento inteiro, e a gente precisa destrinchar esse elemento para poder realizar esse orçamento. A janela, mesma coisa, tá, pessoal? Perfeito. Bom, no caso das instalações também, né, então vão ter vários elementos, por exemplo, a fiação é um que não é modelado, né, as outras peças ali, tem várias componentes adicionais que não são modelados, mas fazem parte depois do orçamento. Então, como é que funciona isso no fluxo de trabalho em BIM? Tá? Queria falar mais algum item aqui, Carol, da parte das instalações? Não, podemos passar, né, que a gente já comentou, para a gente já ir direto pro... Aqui, ó, pessoal, esse aqui também é outro bem importante. Esse aqui é um problema clássico também. Paredes, lajes, elas têm camadas, né? Então, ou isso vem com modelo, ou isso tem que estar associado a algum tipo de informação para que a gente possa também orçar da maneira adequada cada uma dessas camadas. Isso aqui é só mais um exemplo, né, do quanto o modelo tem que ser munido de informação, seja através do modelo original, ou seja depois no software para orçamento, que a gente tem que considerar isso aí. O que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, até para quem não tem o conhecimento exatamente de modelagem para orçamento, é que esse é um dado importante. Se isso puder vir com o modelo, melhor, de forma que não carregue muito ele, melhor, né? Mas se não puder, a gente tem que estar isso de alguma forma em alguma informação ali do modelo. Perfeito, então, Carol. Bom, então agora vamos ECBIM. Tá? Bom, então, como é que funciona ele? Então, o início, né, do fluxo de trabalho dentro do ECBIM, eu vou trazer os projetos que foram desenvolvidos pelas outras disciplinas. Então, eu vou montar a minha obra aqui dentro do ECBIM. Então, eu vou abrir aqui um projeto inicial. Tá? No caso aqui em FC, vamos começar até para a gente entender os conceitos. Vou começar aqui pela estrutura, por exemplo. Vou pegar aqui um projeto estrutural, vou abrir ele. Então, ele vai carregar aqui o modelo IFC, né? Ele faz todo um tratamento aqui de dados. Bom, como eu estou carregando aqui o modelo, aqui eu vou definir os dados da obra, todas as informações ali da minha obra, que depois posso usar nos relatórios, nas outras informações. E aqui começa um ponto, né, que é o seguinte: eu tenho o primeiro modelo IFC importado. A gente pode ver aqui nessa linha. Eu posso definir aqui se ele é ativo ou não, se faz parte do orçamento. E aqui tem um ponto interessante, o primeiro ponto que a Carol comentou,
um dos primeiros ali, o que acontece? Aqui eu posso dizer quais elementos desse projeto eu quero utilizar no meu orçamento. Por exemplo, no caso aqui eu estou na estrutura, então a viga eu vou manter marcado. Se por acaso eu estiver numa arquitetura, eu vou desmarcar o meu elemento de viga, porque eu não vou utilizar, porque a viga da estrutura é a que tem preferência na montagem do orçamento. Tá? Então aqui eu faço o filtro de quais elementos. Existem dois filtros, esse aqui é o mais direto, né, objetivo, e tem um outro mais avançado que a gente pode usar mais à frente. Agora, ok, importou aqui o meu modelo. Tá? Então aqui eu tenho toda a estrutura. Por hora vamos avaliar só a estrutura. Se eu clicar em qualquer componente desse, né, eu posso vir aqui e visualizar todas as informações. Tá? Eu até vou arrastar esse aqui para o outro lado, para ficar mais fácil de a gente poder enxergar. Mantém nós ali, né, Carol? Exatamente, né, nesse cantinho. Isso, deixa nós nesse cantinho aqui. Então aqui eu posso ver, né, todos os dados que estão presentes nesse modelo. Então a partir do primeiro momento que eu importei, primeiro projeto aqui para dentro da plataforma, o que eu posso fazer? Eu tenho a parte aqui então que eu trabalho com os quantitativos e o orçamento em si. Então eu posso solicitar para ele gerar uma lista de materiais. Opa, já gerou aqui a lista completa de materiais desse meu projeto estrutural. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que funciona, tem que ter uma estrutura toda por baixo, né, para eu conseguir gerar esse orçamento automaticamente, esse quantitativo automaticamente. Se a gente pegar, por exemplo, uma laje aqui, pegar no pavimento cobertura, clico aqui no botão de localizar, ele mostra exatamente onde é que ela está lá no modelo 3D. Eu vou botar você mais aqui em cima, tá, Carol? Ela mostra exatamente onde é que está lá no modelo 3D. Se eu clicar aqui no pilar, note que é sempre rastreável, tá? Então todo elemento que foi quantificado continua sempre rastreável aqui no meu modelo. Bom, depois que eu tenho o quantitativo, né, para a gente poder entender o conceito, o que acontece? Esse quantitativo eu vinculo a uma base de orçamento, tá? Então vamos clicar aqui no botão orçamento antes da gente fazer um vínculo qualquer. O que vai acontecer? Ops, já me orçou quase toda a minha obra, já pegou quase todos os dados de orçamento. Note que é o seguinte, ó, quase todos os quantitativos, se a gente pegar aqui aquela barra de aço de 8 milímetros, já está aqui o valor dele, já tem o valor de execução, material e tudo. Automaticamente ele já associou vários itens. Bom, mas vamos supor, por que ele associou? Porque em algum momento, em algum projeto, eu já fiz essa correlação. Então, a partir disso, ele aprende que eu fiz essa associação, tá? E nos próximos projetos ele vai se mantendo. A gente até tem um dado que geralmente um projeto ele acaba 80% do que você faz em um projeto para fazer os vínculos, você acaba reaproveitando no próximo projeto. Então geralmente na hora que você terminar o primeiro orçamento, né? Vamos supor, aqui ele está vinculado, mas eu poderia limpar esse vínculo. Ó, o que acontece? Atualizou aqui. Eu tenho aqui a armadura de 10 que não está vinculada, vamos supor. Não tem nenhuma base de dados vinculada a ela, então ficou só o quantitativo puro e estou sem o custo aqui dela. Então quando você faz isso num projeto, você vincula, para os próximos a ferramenta vai aprender. E esse vínculo ele é bem fácil de se fazer. Eu posso vir aqui direto nele, associar composição de orçamento, e vou botar aqui, ó, armação, botar aqui 50, 10, laje. Então aqui já apareceu, aqui por exemplo eu estou puxando uma base Sinap, mas depois a gente vai ver um pouquinho melhor como é que funciona essas bases. Então aqui ele já puxou a armação de 10, já puxou o código do Sinap, vem aqui em adicionar, vinculou e está orçado essa minha armadura. Já está aqui o preço, tudo vinculado automaticamente. A partir desse mesmo item, bom, isso aqui é uma composição, então se eu vir aqui eu posso ver qual composição está associada. Eu posso ver os insumos, o que ele puxou, né, a partir dessa composição. Então aqui eu tenho todo... porque para montar essa armadura dessa laje, eu vou ter arame recozido, ajudante de pedreiro, armador, todos os itens, né, todos os serviços que vão fazer parte dessa composição, eu já tenho ela associada. E depois que eu tenho isso, eu posso vir e também acessar os insumos. Ou seja, eu posso vir aqui nos insumos e saber, para fazer as lajes dessa cobertura, eu vou precisar de 5,16 horas de ajudante de armador.
de armador com encargos aqui. Vou precisar para montar exatamente essas lajes que ele selecionou. Se eu pegar aqui, eu preciso de, por exemplo, pedreiro para fazer um pilar, qualquer outro item. Posso pegar o insumo e localizar no 3D para mim saber exatamente, né? Até deixa eu puxar aqui o 3D na outra tela. Ele mostra exatamente aonde estão esses itens no meu 3D. Eu posso clicar. Eu posso pegar outro item qualquer e ver exatamente aonde está localizado no meu projeto, tá? Tudo isso a qualquer momento. Ele tem um ponto interessante, é que ele tem esse rastreio desde o quantitativo até a parte final, tá? Tem todo o rastreio. Bom, então agora voltando aqui de trás para frente, aqui dentro da solução, a parte de orçamento. O que nós temos aqui? A gente vinculou uma base de custo. Bom, da onde é que está vindo esse custo aqui? Também tem, o sistema também conta com um banco de dados. Vou acessar ele, tá? Que é onde consta todas essas composições. Então aqui eu estou no banco de dados, tá? Eu tenho aqui todas as composições do banco de dados. Hoje ele tem a tabela do Sinap e a tabela do DNIT, tá? Então aqui eu tenho todas as composições. E aqui eu tenho todos os insumos, tá? Depois, essas composições, até geralmente, às vezes, aqui eu tenho várias próprias, né? Que foram, eu peguei alguma composição dessa do Sinap, fiz uma cópia e editei algum item, adicionei um item a mais. Mas vamos supor o seguinte, eu estou usando aqui, note que está 145 mil, o orçamento só dessa estrutura. Se nós pegarmos, eu estou usando o quê? Não, eu estou usando um banco de dados do Rio Grande do Sul para fazer esse orçamento. E se eu pegar e vamos alterar então, eu vou pegar um banco de dados de Santa Catarina. É qualquer um aqui. Até depois tem a questão do desonerado e não desonerado, né? Até a Carol fez um post lá no nosso Instagram, explicando ali o conceito dos dois. Então o que ele vai fazer quando eu alterei para Santa Catarina? Ele vai acessar o web service, né? Existe um banco de dados acima do ECBIM, que ele consulta as informações, vai atualizar toda a base de dados para a tabela de Santa Catarina, tá? Até as composições próprias, que são as que a gente cria mesmo, já também são atualizadas se a gente usar a base Sinap. Então vamos voltar aqui para o nosso dado. Eu alterei de Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Vou dar OK. E agora eu posso ver. Esse preço seria em Santa Catarina, 145 mil. Vou dar um atualizar. Desculpa. Rio Grande do Sul, e se for em Santa Catarina passou para 149 mil o custo de execução dessa estrutura, tá? Bom, para quem já trabalha diretamente com orçamento, né, sabe que tem vários outros itens envolvidos, como por exemplo a questão do BDI, né, também a gente pode configurar aqui o BDI, aí tem outras questões que são mais específicas ali do orçamento, que daí você pode tá personalizando ali na plataforma, tá? E claro, né, sempre voltado aqui o modelo. Bom, então isso a gente viu do insumo, o conceito aqui da base de dados é simples, tá? Agora eu vou puxar para mostrar uma questão lá que a Carol comentou, que é a questão daquela árvore de fatores do Sinap, tá? Como é que faz aquilo dentro do ECBIM? Como é que gera esse quantitativo, se a gente pegar, a partir daquela árvore de fatores do Sinap? Então vou fazer o seguinte, para ficar mais claro, vou puxar aqui, ó. Eu até posso vir aqui, ó, e adicionar novos modelos. Então eu vou adicionar um modelo de instalações, tá? Vou adicionar aqui o IFC da instalação. Ele vai fazer todo o carregamento aqui desse IFC, já faz todo o tratamento de dados, né? Só deixa eu pegar uma água aqui. Dar um descanso também no ouvido de vocês. Bom, então aqui ele vai carregar o modelo, vai fazer uns tratamentos aqui do modelo, porque até tem uma parte que é bem interessante, que o ECBIM ele também ele é preparado para calcular também dados do modelo, tá? Então, por exemplo, aqui ele está falando, está calculando o volume, mas ele está calculando o volume de dados, né? Ele calcula a área também, calcula vários outros dados, ele extrai ali automaticamente do modelo. Então aqui eu peguei o modelo de MAP, tá? Aqui eu vou dizer que a disciplina é de instalações, para que eu possa depois ter uma estrutura organizada, né? Aqui é o vínculo, depois se eu for fazer uma atualização desse vínculo, então manteve, ok. Vai adicionar aqui as instalações, tá? Se eu pegar essas instalações, que a gente pode ver aqui no modelo,
Eu vou atualizar minha lista aqui de materiais. Bom, ele já conta com um default, né? Então se nós viermos aqui para as instalações, vamos pegar aqui embaixo. Cadê o elétrico? Tem vários itens. Deixa eu pegar aqui, eu queria mostrar um caso para vocês, que é exatamente da tomada que nós estávamos vendo. Aqui, dispositivo elétrico. Aqui, exatamente aqui. Note que o que acontece? Automaticamente ele já puxou o quantitativo de tomada, correto? Note que interessante, ele já veio aqui com a posição alta, baixa, média, já veio com essas posições. Até ele já veio por default, porque a gente já fez algumas configurações antes de mandar a instalação, mas por que ele veio com esse default? Se nós viermos aqui na associação, a gente vai ver que, por exemplo, lá no Sinapia, tomada, vou botar 10 ampere, posso ver que tomada ela é organizada conforme a posição, alta, média, baixa. Por quê? Porque muda o custo de execução da tomada conforme a altura. Né? Que nem a Carol explicou para a gente, não basta apenas, não é apenas o quantitativo que é importante, também tem que levar aspectos de execução. Então, ele já separou aqui a questão do alta, porque isso é uma questão importante na hora de saber o custo. Cada um tem um custo diferente. Note que a mesma tomada, por exemplo, se eu pegar uma tomada baixa, incluindo placa, é 29. Média. Se eu pegar uma baixa, já é 26. Note que o custo já é diferente por causa da execução. Bom, da onde é que veio isso? Existe um item, né? Vamos entrar mais sucinto nele, que nós chamamos aqui, ele é um gestor de regras do modelo. Ele é um gestor de regras mãe quase do modelo. Você não cria a regra diretamente, você cria as regras que vão gerir todo o conceito de orçamento, né? Então, deixa eu até voltar aqui para ver qual elemento, a entidade que nós estávamos. Estávamos aqui na caixa de passagem. Se eu pegar aqui caixa de passagem, está aqui. Bom, como é que funciona aqui nessas regras, tá? Isso aqui teria um tempo bom para a gente definir, mas de início eu defino quais informações são relevantes do modelo, tá? E depois, a partir dessas, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu crio regras dizendo, ó, se por acaso, aqui eu posso consultar todos os dados do modelo, se por acaso o dado contém uma posição baixa ou média, eu posso dizer assim, ó, ou por acaso a altura dele, se eu pegar aqui a altura seja maior ou menor ou igual a tal, eu peço para ele marcar como baixa. Se ele tiver uma... Então, com base nas informações, a gente chama de marcadores. Eu peço para ele ir lá e marcar aquele meu quantitativo. Isso aqui não faz parte do quantitativo, esse marcador. Ele é um marcador para o orçamento. Tá? E aqui até eu posso escolher quais quantitativos eu gostaria de marcar. Ele já listou todos os quantitativos. Tá? Então aqui eu crio as regras, né? Eu posso dizer, contém determinada informação igual a, eu gostaria que marcasse como tal, para depois eu poder separar lá no orçamento. Diga, Coral. Isso aí, pessoal, até destacar isso aí, porque o Edvano, ele tá explicando bem direitinho ali toda a sequência, mas isso aí dá muita versatilidade pra gente na hora de fazer o orçamento, porque quando a gente recebe um modelo, a gente recebe com vários problemas, e através desses marcadores, a gente consegue extrair o orçamento mesmo com o modelo tendo esses problemas. Então, isso aí dá bastante versatilidade, né, Edvano, pra gente conseguir moldar o nosso modelo para realizar o orçamento. Exato. E além desse marcador, né, existe daí, ok, esse aqui vai gerar essa marcação que a gente acabou de ver. Até nesse projeto existe outras marcações, por exemplo, tem o tubo de esgoto. Se ele é instalação normal, está aqui sem marcador. Se ele é instalado numa prumada, está aqui o marcador dele como prumada, porque na hora de eu vincular minha base de orçamento, vai variar o preço, né, devido ao trabalho de execução. Se a gente voltar aqui, para a gente poder concluir, então agora a gente viu aqui na listagem de material, nós estávamos no orçamento. Do orçamento mostramos que nós temos o quantitativo e o marcador. Que o marcador ele é quase uma tag para execução, podemos dizer, algo desse jeito. Como é que agora gerou o quantitativo a partir desse modelo? Bom, o quantitativo, né, a gente começou de trás para frente agora, ele gerou, a partir de cada entidade,
eu digo quais são os dados relevantes. E a partir desses dados relevantes, eu digo quais medições eu gostaria de extrair. Tá? Então, cada dado desse, eu digo quais são os relevantes. Por que eu digo essa informação de quais são os relevantes? Lembre que a gente pode ter vários dados que podem não ter sido validados, ou no fluxo de trabalho, essas são as propriedades padrões e essas aqui a gente não validou. Então, você define quais são os dados relevantes que vão gerar a identidade daquela peça, tá? E a partir desses dados relevantes, você diz o que você vai medir dessa peça. Então esse é um conceito, claro, tem vários outros conceitos envolvidos que a gente pode ver por aqui, mas esse aqui eu acho que não vamos consumir muito tempo agora nessa parte. Mas ele já vem com um default aqui, né? Tem várias outras configurações que a gente pode estar montando. E a partir disso, ele monta esses dados, tá? Então aqui a gente viu que ele gerou esses quantitativos, todos, tá? Outra coisa bem interessante, né, que pensando no filtro, se eu clicar aqui, né, eu vou até puxar um pouquinho mais para cá. Se eu clicar aqui num tubo, ó, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem um quantitativo de fiação. Pô, fiação elétrica, está preciso aqui quantificado. Agora eu quero chegar no outro ponto que a Carol também comentou, que é bem importante, que são os dados não modelados, tá? Por exemplo, a fiação, se eu clicar aqui para ele exibir, ó, ele mostrou que esse fio está nesses condutos aqui, ó. Esses são os condutos que estão passando esse cabo, né, que é um cabo aqui, deixa eu até botar aqui embaixo, que é um cabo flexível, né, de 1,5. Estão passando dentro desses condutos. Como é que ele quantificou? Se eu pegar um conduto desse, deixa eu clicar fora aqui, e vir na realidade de propriedades, eu tinha os dados aqui de quantitativo dentro do modelo, tá? Então a partir disso, a partir das informações principais lá, ele conseguiu extrair esses dados que estavam no projeto. Então, aqui eu não tinha ele modelado, mas tinha os dados. É um dos casos. Tá? Existe o outro, mas eu acredito que agora a gente vai, para não consumir muito tempo, porque a gente já falta 15 para as 8, né, para não pesar muito o tempo de vocês, eu também posso ainda criar regras a partir desses dados para extrair outras informações que podem nem estar aqui nos dados do projeto. Tá? Mas eu acho que isso a gente poderia ver em outro momento, como é que funciona. Bom, depois que eu fiz tudo isso, fiz todo esse projeto, todos esses modelos, tenho todos esses quantitativos, eu posso tanto ter, claro, um projeto vivo, né, com os dados, com os quantitativos, onde se por acaso tiver uma modificação num projeto, eu posso fazer reatualizar o projeto, né? Tem um ponto bem importante que é o seguinte: quando você vinculou, é um aprendizado que ele tem. O ECBIM vai aprendendo ao longo, quanto mais você usa, mais ele aprende o que você faz. Então, quando você fez o projeto, você não precisa todo mundo terminar o projeto, de esperar todo mundo acabar as disciplinas para começar a desenvolver o orçamento. Não, com esse BIM, no fluxo BIM, a partir do momento que a pessoa modelou a primeira parede, você já pode começar a fazer, porque você vai estar vinculado e depois você não perde isso. Tá? Então esse é um ponto bem importante aqui no fluxo de trabalho. Muda bastante a estrutura do fluxo de trabalho. E ela entra mais numa questão mais adequada, que é o orçamentista entrar já no início do projeto. Então ele já vai alimentando os projetos, né? Os projetos vão sendo alimentados já com o orçamento, e isso já garante uma maior assertividade. Bom, para mim não estender muito, né? Porque eu gosto de falar bastante. A Carol já... Eu estou me segurando aqui, na verdade. Isso. Então agora eu vou fazer outra coisa, que é o seguinte. Depois disso, claro, eu posso exportar os relatórios, né? Então deixa eu botar a Carol aqui embaixo novamente, Carol. Então, eu posso gerar os relatórios. Vou pegar aqui um relatório de orçamento. Então posso gerar um relatório. Vai abrir uma janelinha, tá aqui. Esses relatórios, eles são muito bacana, tá? É algo muito legal desse BIM, porque aqui eu tenho alguns templates, mas você pode editar esses templates todos, tá? Então isso é uma dinâmica muito boa. Principalmente, ó, aqui eu tenho os templates, você edita eles. Pode editar, fazer como você quiser, a coluna, o que você quer. Só botar as tags, onde é que é para ele preencher as informações. E automaticamente, quando eu for gerar o meu relatório, ok, ele vai pegar o meu template, preencher com os dados e vai gerar meu relatório no Excel já prontinho aqui, né?
com todos os dados, descrição. Note que já puxou aquelas informações que eu tinha lá do projeto, porque eu já botei as tags aqui no template. Puxou qual é o item, referência, tipo, né, a Sinap, qual é o código. Puxou aqui o custo de material, já tenho separado. Custo de execução está aqui. E o custo total. Tá? Então eu tenho já esses dados segmentados aqui no projeto. Isso aqui é bem bacana, né? Daí tem gente que às vezes precisa gerar o orçamento de execução. Até a gente pode ver, né? Eu já criei um template aqui default, já foi mandado, né? Carol, a gente elaborou ele aqui. Um orçamento simplificado, um só de material, um de execução. E daí você cria o seu conforme a sua necessidade, tá? Então dá tudo para gerar depois em Excel. E para fechar, né? Como um todo, depois desse projeto todo mesclado, unificado, eu posso salvar ele no modelo IFC, que é o modelo que salva ele federado. Só antes de concluir, Carol, mais um negócio que eu queria mostrar. Você já tá louca ali para falar, que eu tô vendo, mas vai esperar um pouquinho. Não, tudo certo. Pessoal, vamos fazendo as perguntas, inclusive já tem ali, viu, Edivane, ali do Francis, que, de novo, reforçando, porque eu tô vendo que tem muita gente vendo no site. Acessem a página do YouTube para poder fazer perguntas, tá, pessoal? Perfeito, Carol. É só clicar em cima no site, quando você passa o mouse em cima do vídeo, vai ter um link que você pode clicar. Outra coisa também para complementar, eu tenho aqui as propriedades, tá? Essas propriedades, elas são editáveis, ou seja, as propriedades IFC que foram encaminhadas pelos projetistas, elas são editáveis aqui no ECBIM, tá? E são editáveis, são guardadas no arquivo, tá? Até um ponto legal que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, se eu pegar essa laje, aqui tem uma propriedade de instalação, note que é uma propriedade ECBIM, ou seja, uma propriedade própria que o ECBIM deixou disponível aqui. Tem outras propriedades do ECBIM que são próprias, que ele mesmo calculou, volume, área de topo, área lateral, altura, e assim vários outros dados. Se eu pegar, por exemplo, a instalação e dizer que essa laje aqui, né, é na etapa 2, por exemplo, vou salvar essa edição aqui. Se eu vir aqui no meu quantitativo, olha que bacana, separou essas lajes aqui, eu tenho elas, que elas são na etapa 1, normal, né, que não estão classificadas, e essa laje aqui em específico, ela é na etapa 2. Olha que bacana, você separou um elemento exato no projeto. Se você vir aqui em orçamento, você vai saber exatamente essa laje em específico vai custar 20 mil, que compõe tudo isso aqui que está no projeto. Se eu pegar nos insumos, eu vou tirar essa aba aqui, aqui eu consigo ver, para fazer essa laje eu preciso de 1 hora só de ajudante de armador, enquanto para a laje como um todo é 4, ele já segmentou, tá? Então isso aqui é bem interessante. Outra coisa muito bacana, né, é que tudo que ele descreve é totalmente editável, tá? Então, às vezes, como as regras são inteligentes automaticamente, pode ser que alguma frase, alguma coisa você não gostaria de colocar daquele jeito. Tudo é editável, tudo entra no conceito de aprendizado, ou seja, você editou uma vez, puxa o próximo projeto que automaticamente já vai estar aquela edição também. Ela é, além de ser editável naquele projeto, ele se mantém ao longo dos projetos esse aprendizado. Claro, depende do template que você salvar e assim por diante. Bom, eu acho que a gente poderia ir para as perguntas, né, Carol? Sim, tem bastante aqui do Francis, inclusive, o Francis, vamos lá, eu vou aproveitar e responder uma, as outras tu responde, Edivane, porque é bom para mostrar, tá? Hoje o Edivane, que tá, em função do que está acontecendo, né, cada um tá na sua casa, ele tá lá. Isso, mas o Francis perguntou como o software trabalha os materiais que não existem no Sinap. Na verdade, Francis, tu pode também criar a tua própria base e acrescentando, e como a Edivane falou, é tudo uma questão de aprendizado. A gente até brinca, né, Edivane, que é bug se a gente tem que fazer mais de uma vez a mesma coisa, tá? Então, esse é um conceito bem importante que a gente tem e que a gente notou que era muito trabalhoso. Hoje, o que a gente tem é bastante trabalhoso, a gente tem que fazer várias vezes a mesma coisa, ou um processo de rastreamento mais trabalhoso. Então, agora, tu podes criar a tua própria base e aquilo ali vai ficar para os teus outros projetos, tá? Tu vai criando o teu template ali também. Mas acho que dá para a gente começar lá de cima, Edivane. O Francis perguntou, porque agora o chat está começando. Deixa eu só complementar esse. Ainda tem uma parte muito bacana que é assim, ó, eu tenho esse aqui que é do Sinap.
Mas eu quero que esse aqui seja um outro item, eu não quero esse. Eu posso fazer uma cópia desse. Ó, ele copiou todo aquele, botou como própria, porque agora ele é uma composição sua, não mais Sinap. Mas aqui mantém a referência da onde copiou, tá? Porque isso é bom depois para memorial, né? Para você dizer de onde é que tirou. Agora você vem e adiciona aqui qual outro item que você gostaria de adicionar, você cadastra. E o bacana é que se você alterar aqui o estado, esses aqui que estão internamente dentro de uma composição da composição, seja onde estiver, mas eles continuam sendo Sinap, o insumo, vão atualizar. Claro, desde que você, né, se você cadastrou um insumo próprio, daí você teria que atualizar, que seria o caso de um fabricante diretamente com o fornecedor, tá? Mas vamos lá as perguntas, Carol. Qual é a próxima ali? Vamos lá, ó, primeiro, vamos aqui pegar de cima do Francis, ele fez essa primeira pergunta. Se existe algum botão para apontar um elemento estrutural não identificado, não quantificado, não precificado, né? Ou seja, está no modelo e não está listado. Se existe alguma coisa, acho que tu pode mostrar isso aí. Essa aí é perfeita, porque o que acontece? Vamos supor, eu vou dizer aqui para os pavimentos, eu até vou fazer o seguinte, para ficar mais prático aqui, para a gente não ficar muito poluído, eu vou até apagar esse map, vamos ficar só com a estrutura. Deu, tirei aqui a estrutura. Vamos supor que eu também, aqui no caso todos os elementos são adicionados. Ele tem uma característica muito bacana, que é o seguinte, ó, aqui eu estou com um pavimento, eu mandei quantificar os pavimentos também. Às vezes depois eu posso associar uma locação, algum outro item qualquer. E todo item que tiver lá na lista, ele vai gerar um item aqui no quantitativo, tá? Tudo que estiver aqui vai vir para a quantificação. O que pode acontecer é que, por exemplo, o pavimento só veio com o nome pavimento, tem 5 aqui. Ah, mas eu não queria que ficasse com esse nome. Porque o que acontece? Se agrupou ou se a informação não ficou relevante, é porque faltou você definir aqui no modelo mais informações relevantes. Mas ele nunca vai deixar de quantificar, sempre vai quantificar tudo. O que vai acontecer é você ter uma informação aqui que não tem uma descrição. Bom, o que está me dizendo isso? No caso 5 pavimento estaria claro, mas vamos supor, se fosse dizer assim, são 5 reservatório, tá, mas qual o tamanho? Aí você teria que ir lá e mandar dizer que a informação de tamanho é uma informação relevante, tá? Então ele sempre é quantificado. A gente já tem um default bem legal para praticamente todas as entidades, mas né? Mas é possível que aconteça, né? Vai estar sinalizado aí. E mesmo que aconteça isso, ele vai estar aqui só porque ele vai estar agrupado em outro, você vai ter que ir lá e mandar dizer. Ele sempre vai quantificar tudo, você não corre o risco de esquecer algo no modelo. Até eu acabei tirando o map daqui, mas um caso interessante é o seguinte, imagine você quantificar o map, pô, é fácil de esquecer de um joelho de 32, esquecer de algo que tem no projeto. Não, ele vai listar tudo. Tudo que tiver lá do map, ele vai listar o quantitativo que ele passou. O máximo que acontece é que às vezes é o seguinte, ele não separou o joelho de 40 se ele era de ângulo de 45 ou de 90. Aí você tem que ir lá e dizer que o ângulo é uma informação relevante, tá? Até isso aqui, vamos supor que ele fez isso, mas eu vou dizer, eu não quero quantificar o pavimento. Você pode apagar, né? Apagar todas essas aqui, ó. É todo editável, sempre é editável. Até depois de apagar, você pode até mesmo vir aqui e visualizar esses que você apagou. E assim tem vários, já sai de insumo, já sai de tudo, tá? Qual seria, mais alguma? Não sei se consegui esclarecer. Conseguimos esclarecer, Carol? Isso, Francis, acho que só a questão do orçamento, Edivane, mostra ali como é que fica quando a peça ainda não tem uma composição associada ou alguma coisa assim. Ah, perfeito. Porque é bem fácil de ver quando isso também não acontece, ou quando algum elemento foi excluído. Existe aqui um limpar insumos e composições. Esses controles aqui, até essa pergunta dele é bem relevante, porque esses controles são bem importantes mesmo, bem importantes. Vamos supor, eu vou limpar essa composição. O que vai acontecer? Quando você vir aqui para a lista, você vai ver que esse item que está aqui, ó, ele está sem preço, ó. Não tem composição associada a esse quantitativo. Se eu vir aqui eu tenho todos eles. Até posso vir aqui consultar, né? Tem aqui um botão ó, que eu posso ver o que tem associado. Se eu clicar, eu vejo o que tem associado. Esse aqui não tem nada. Posso adicionar por aqui também. Ou posso vir aqui e visualizar que ele está sem preço, sem composição, sem nada associado. E daí, a partir disso, eu adiciono a minha composição. Tá? O que era outra também? Até deixa eu mostrar um item. Tá, pode falar, Carol.
Não, pode mostrar. Tá? Até que eu tinha mostrado o deletar, ele tem um negócio bem bacana. Vamos supor que eu deletei 6.3. Se eu vi, ó, ele ficou vermelho porque eu deletei, né? Porque eu posso me arrepender e voltar atrás. Então deletei. Se eu vim aqui nos insumos, eu posso ver até o que saiu de cada insumo ao apagar esse 6.3. Ó, saiu essa quantidade de quilos de laje, saiu essa quantidade de espaçador, saiu essa quantidade de armador. Então tudo isso eu posso, é sempre bem rastreável aqui na ferramenta, tá? Ok. Acho que tem duas perguntas do Francis ali também, mas acho que já foram respondidas, né, Francis? Se tu não entendeu ou ficou alguma dúvida, manda ali pelo chat pra gente. Vamos agora uma pergunta do Simsalabim. Dá para criar parâmetros? Como funciona? A parte de criar parâmetros, hoje, ele vem com os parâmetros próprios que estão aqui. Seriam os dados nas peças, né? Seria isso, né? Isso. As propriedades, mas tem também as propriedades ali do ECBIM, né? Que a gente colocou que pode estar acrescentando algum tipo de informação ali também. Você pode adicionar algum tipo de dado aqui na edição, mas a criação de novos a gente não tem aqui na ferramenta ainda. Até esse aqui você comentou esses dias ainda, né, Carol? E a gente provavelmente aí a gente pode vir a colocar algo assim, tá? Mas esse hoje ele não queria, tá? Não queria os parâmetros. Ele usa os dados existentes. O que você pode criar a mais, às vezes, vamos pegar um caso aqui, deixa eu pegar por exemplo. Porque talvez você esteja perguntando por causa dos dados não modelados, né? Bom, enquanto eu vou abrindo um projeto aqui, depois para terminar essa questão. Tá, não, já está carregando. Vou aproveitar outra pergunta ali do Sensala também. As alterações feitas nos parâmetros só ficam salvas no ECBIM? Ou dá para voltar no IFC não, também? Hoje só fica salva no ECBIM, tá? Só ficam salvas no formato ali do ECBIM também, né? Exato, no formato do ECBIM. O outro que é dos parâmetros, por exemplo, se eu pegar uma porta, eu não tenho os dados do marco modelado, a soleira não estão modelado, por exemplo. Aí o que acontece? A partir desses, então a gente diz o seguinte, para determinada porta ou janela, eu tenho quais os dados relevantes e digo aqui que eu quero quantificar a soleira, marco, maçaneta, o que eu quero quantificar dessa porta, tá? Então, isso eu posso vir aqui e adicionar no modelo. Você não adiciona diretamente nas propriedades, mas ele vira uma informação viva, né, que você pode adicionar, e tudo que é informação viva ela é mais importante porque ela é um aprendizado, né? O que você faz aqui é um aprendizado que você vai expandindo, e o que você faz aqui, toda a edição, também é um aprendizado. O que está aqui, daí, infelizmente, daí, como é algo específico de um item, né? Mas bom, teria mais algum item, Carol? Tem aqui o do Danilo, né? Ele perguntou aqui: tem a possibilidade de importar banco de dados próprio de insumos e serviços? Então, Danilo, a gente ainda estava conversando sobre isso ontem, né, Edvânio? Exato. O que acontece? Hoje até a gente tem um importador já, mas ele é só interno, né? Ele é um importador que importa diretamente do Sinap, dos outros aqui. Mas ele não está disponível aqui ainda. Até na verdade ele tinha um botão aqui para fazer a importação, mas a gente não tinha concluído. Então, por hora, você teria que cadastrar, tá? Nesse primeiro momento. Mas isso aqui em breve a gente vai estar trazendo algumas novidades aí nessa parte também, tá? Isso. O Francis aqui, outra ótima pergunta também. No caso dos pavimentos apresentado, o orçamento foi listado por itens e não por pavimentos, né? Acho que acabou listando por entidades aí, né, Edvânio? Na prática, o orçamento por fases da obra ajuda no planejamento do desembolso. Como modelar para customizar? A gente pode customizar, acho que a Edvânio pode mostrar ali também, né? Hoje, isso. Desculpa, Carol, acabei te cortando. Pode falar, não. É que na verdade eu puxo o gatilho para ele mostrar para vocês. É que assim, é que nós somos acostumados sempre a falar um do lado do outro. Então, a gente começa a cutucar, agora é eu que falo, agora não sei o que. Agora, como a gente tá distante, não dá de dar um chutinho aqui do lado. Aqui. Não. Então, assim, essa estrutura, note que ele já organizou numa estrutura que está separado por qual o pavimento, qual a laje, qual por pilar, por disciplina, já tem uma estrutura que está organizada. Hoje até você pode, né? Você pode vir aqui escolher, eu quero separar por elemento, quero separar por tipo. Nessa versão atual,
que o pessoal às vezes usa é separar por layer. Daí tem um layer específico que determina aquela etapa, ou tipo, poderia ter uma outra propriedade que determinaria aquela etapa e daí separar por aquela propriedade, tá? Por exemplo, se eu quiser separar por layer, eu desmarquei aqui, ok? E ele vai me gerar essa estrutura separada por meio. Concreto armado, as estacas, fundações, lajes. Ele já muda aqui a minha separação aqui da estrutura de dados, tá? Carol, tem mais? É que eu tô sem o chat aqui. Sim, tem mais uma pergunta do Francis. Na verdade, eu vou mesmo. Eu sei que vocês devem estar pensando nessa pergunta, vocês não fizeram ainda, mas vão fazer, porque não viram exatamente um exemplo ali. Mas, pessoal, aqui é orçamento para todos os modelos: arquitetura, estrutural, instalações, infraestrutura, EFC 5 já, que é para infraestrutura, já está pronto, já está preparado. Então, isso aqui é para fazer o orçamento geral, tá? Eu sei que daqui a pouco surge essa dúvida, porque a gente, né, pelas conversas, de vez em quando percebe que o pessoal tem essa dúvida. Fechou, pessoal. Primeiro vamos agradecer, né, a participação de todos, né? Teve bastante pergunta, a gente fica muito feliz, né, Edvânio, com o pessoal participando bastante. Foi um prazer, né, conversar com todos vocês, e espero que a gente continue em contato aí, caso vocês tenham mais alguma questão.